Agradecido ao nome do Senhor. Hoje vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, amados, nós vamos falar um pouco mais profundo sobre a misericórdia de Deus. Amém? Nós vamos aprender sobre a gloriosa misericórdia do Senhor. Amém? Amados, a misericórdia do Senhor. Nós vamos aprender isso hoje. Amém? A misericórdia do Senhor, ela nada até nós através do sangue de Cristo. Cada elo da corrente dourada da salvação é forjada e entrelaçado com a graça gratuita. O amor de Deus é gratuito. Oséias 14, versículo 4 diz assim: Eu os amarei livremente. Amém? Então, amados, a misericórdia de Deus é um sentimento de amor de Deus, do coração de Deus para o ser humano. Porque Deus não precisa de nós, amados. Se Deus amanhã, ou até mesmo agora, quiser acabar com todo o planeta, com toda a sua criação, ele acaba. Porque se você for analisar, né, a humanidade dá mais desgosto para Deus do que alegria. É ou não é verdade? Você vê que são tantas coisas que o ser humano tem feito, quando você vê no seu noticiário, todo dia você só vê maldade. Um ser humano não respeita mais o outro ser humano, o marido, a mulher, os filhos, as pessoas na rua, no trabalho. Então você vê que é só decepção da parte do ser humano para com o Senhor. Mas por que que Deus ama o ser humano? Porque o Senhor tem escolhido, tem chamado pessoas como nós, amados, que têm o interesse de se preparar, tem vontade de mudar. E todo aquele que tem vontade de mudar, o Senhor ajuda. Amém? Então, não importa a dificuldade que você passa, não importa o tipo de situação que você passa. Às vezes pode estar tudo vindo contra você, tudo sobrecarregado, mas se você tiver no seu coração o desejo de agradar a Deus, o desejo de amar a Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai nos ajudar. Amém? Então, essa misericórdia, esse amor é voluntário. Deus não é obrigado a nos amar e também, amados, não há nada em nós que possa despertar o amor de Deus, a não ser o livre amor que flui do trono de Deus para cada um de nós. Então você vê que esse é o motivo de nós sermos muito gratos ao Senhor. Porque você vê que a misericórdia dele chegou até você, chegou até mim, mas não chegou talvez ao nosso vizinho, à nossa vizinha, não chegou a muitas pessoas. Então, amados, é motivo de valorizar essa graça, essa misericórdia, amém? A eleição é gratuita. Ele nos escolheu nele, segundo o beneplácito de sua vontade, como está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 5. A justificação é gratuita, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 24. Então você vê que quando o Senhor Jesus derrama a sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre a humanidade, quando nós nos arrependemos e nós tomamos uma atitude de mudar, de nascer de novo, então nós somos eleitos para morar em Sião, para morar na cidade santa. E nós somos justificados pelo poderoso sangue de Jesus, ou seja, os nossos pecados, a nossa maldade, ela é apagada. Amém? E o Senhor diz assim: eis que dos vossos pecados não me lembrarei mais. Não é que Deus esquece, porque Deus ele é um ser sublime, mas ele, amados, não leva em consideração, não leva em conta. Amém? Aquele pecado que ofendeu o Senhor, após ele nos perdoar, ele esquece, ele deixa de lado, ele não mais se ofende com aquilo que passou. Por isso que você vê que a palavra de Deus, ela diz: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância.
Então, enquanto nós somos ignorantes, nós não entendemos a palavra de Deus, então, amados, o Senhor não leva em conta. Mas a partir do momento que nós aprendemos o verdadeiro evangelho, que nós aprendemos a verdade, então o Senhor já espera uma disciplina. O Senhor já espera uma mudança do nosso coração. Nós já não podemos ser mais igual a antes. Amém? A misericórdia salvadora de Deus é gratuita e espontânea para estabelecer e destruir o mérito. Nós não merecemos misericórdia por causa da nossa inimizade. Podemos forçar Deus a castigar-nos, mas não para nos amar. Se Deus mostrasse misericórdia apenas para aqueles que a merecem, ele não mostraria misericórdia a ninguém. Misericórdia é uma propensão inata em Deus para fazer o bem para os pecadores angustiados. A misericórdia procede principalmente e originalmente de Deus, como está em 2 Coríntios 1:3. Ele é chamado de Pai de misericórdia. Aleluia. Amém, amados? Então, você vê que não há mérito, amados. Não há mérito, não adianta a pessoa achar que ela é vítima, que ela é uma coitada. Ah, eu sou pobrezinha, ou eu sou rico, ou eu sou alto, eu sou baixo, aí eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu sou muito humilhado. Não tem mérito para a misericórdia. Amém? Porque se o ser humano fosse receber a misericórdia de Deus por mérito, ninguém receberia. Por quê? Porque quando Adão pecou, então, todos que nasceram de Adão para cá já nasceram inimigos de Deus. Por quê? Por causa da desobediência. E você vê que a desobediência, o ser humano já nasce com ela. Como nós já falamos, o exemplo de uma criança, ela não conhece o pecado. Mas quando você fala para ela, não pisa na água, você vira as costas, ela pisa. Você fala, não põe a mão no fogo, você vira as costas, ela põe. Quer dizer, você está falando para o bem dela. Mas a natureza do pecado, da desobediência, o pecado original, está dentro do ser humano. Por isso que Davi, ele diz, em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, todo ser humano nasceu já pecador por causa do pecado de Adão. Amém? Então, isso é o que o Senhor está falando. Então, se Deus fosse levar em consideração méritos, nenhum ser humano poderia ser salvo. Você vê que a graça e a salvação não é por mérito e também não é por obras. Porque se fosse assim, a pessoa poderia ser muito ruim, muito terrível, e ela iria então pegar aí 10, 20 cesta básica todo mês e ia levar para os pobres, ia comprar remédio, não é verdade? Então ela seria salva pelas obras. Mas não é dessa forma. Amém? A salvação é pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Não há nada que o ser humano possa fazer, nada. Nada, 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 nada. É tudo pelo amor de Deus. Né? Então, o que nós fazemos para o Senhor, as obras que nós fazemos, o Senhor promete nos recompensar com o galardão, não com salvação. A salvação é algo que nós precisamos receber gratuitamente de Deus, amém? Que é através da misericórdia. O Senhor nos ensina e o Senhor nos fortalece, nos purifica para que nós venhamos a nascer de novo. Ou seja, em outras palavras, a misericórdia nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque, amados, se nós formos olhar para o que nós já fizemos nessa terra, nós já pecamos contra o Senhor, nós já pecamos contra o nosso próximo, nós já fizemos tanta coisa errada, nós já entristecemos a Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nós já nos entristecemos a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, às vezes um colega, um amigo, quer dizer, nós entristecemos a todos. Não é verdade? Então, a misericórdia e a graça de Deus, o arrependimento, vem para quê? Para nos dar uma oportunidade. Já que nós não podemos voltar no passado para corrigir os nossos erros, nós podemos então, a partir de agora, desse momento para frente, ser diferente. Amém? A partir daqui para frente, buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor, buscar a santidade,
buscar um verdadeiro arrependimento e então recomeçar. É isso que o Senhor Jesus quis dizer para Nicodemos, que nós precisamos nascer de novo. Nicodemos achou que deveríamos voltar ao ventre da mãe, mas não é esse nascimento, é no Espírito, é a oportunidade que o Senhor nos dá de fazer tudo certo a partir de agora, de acordo com a sua palavra, amém? A misericórdia salvadora de Deus é poderosa. Quão poderosa é isso? Misericórdia amolece o coração de pedra. A misericórdia mudou o coração de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela, que era uma inflexível, tornou-se chorando petinente, uma choradora petinente. A misericórdia de Deus opera docemente, mas irresistivelmente. Isso atrai e ainda conquista. A lei pode aterrorizar, mas a misericórdia apazigua. De que poder e eficácia soberana é essa misericórdia, que subjuga o orgulho e a inimizade do coração e bate aquelas cadeias do pecado, nas quais a alma está presa? A misericórdia de Deus é superabundante. O Senhor tem tesouros de misericórdia. Amém, amados? Então, se você for ler a palavra do Senhor, você vai encontrar pessoas muito terríveis, pessoas que eram tiranos, pessoas que eram pecador de verdade, que desagradava realmente a Deus, que não tinha nenhuma chance de entrar no céu, mas nem um pinguinho de chance, amém, amados? Nós todos, se fosse olhar para o pecado, não teríamos nenhuma chance de entrar no céu. Mas a misericórdia de Deus trouxe o Senhor Jesus e ele derramou o seu sangue. E então, amados, a partir de então, nós tivemos uma nova oportunidade. Mas essa oportunidade, da mesma forma que o amor de Deus ele é gratuito e voluntário, espontâneo, ele também chama as pessoas hoje pela misericórdia e pela graça. Mas isso, amados, tem que ser espontâneo. Você tem que querer. Amém? Você tem que querer ir para o céu. O Senhor não vai te forçar. Você tem que querer mudar. Você tem que querer nascer de novo. Você tem que querer tirar o seu orgulho, tirar a mágoa, tirar o ressentimento. Você tem que querer mudar, transformar o seu coração. Você tem que querer o Espírito Santo dentro da sua vida. Se não houver esse querer, aí, amados, as coisas não vão funcionar. Porque da mesma forma que Deus nos ama com amor voluntário, Ele quer também que nós o amemos com amor voluntário. Nós não podemos dizer que amamos a Deus porque nós estamos com medo do inferno. Amém? Nós temos que temer a Deus. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é. Pela grandiosa misericórdia que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Amém? Mas Deus não quer ninguém forçado a amá-lo, a mudá-lo forçadamente. Mas tem que haver um querer. Né? É igual um relacionamento. Já pensou? Você viver com uma pessoa e você não querer viver com a pessoa? Você vai ser infeliz. Não é verdade? Você não vai ser feliz. Pode ter dinheiro, pode ter o que for. Não vai haver felicidade. Não vai prosperar. Da mesma forma, se nós amar a Deus fingindo, sem ser um amor verdadeiro, aquele amor não vai prosperar. Mais cedo ou mais tarde vai acabar. Porque o amor verdadeiro dura para sempre. Mas o amor, né, que não é amor, mas é, às vezes, um medo de um castigo, medo de ser lançado no inferno, medo de Jesus voltar e você não estar preparado, quer dizer, aí não é amor. Amém? Não podemos fazer nada por interesse, nem desejando as bênçãos e nem também querendo evitar o juízo. Mas temos que amar a Deus de todo o nosso coração, voluntariamente e gratuitamente. Amém? A misericórdia de Deus é superabundante. O Senhor tem tesouros de misericórdia reservada e, portanto, é considerado abundante em misericórdia, como está em Salmos 86, no versículo 5. E rico em misericórdia, como está em Efésios 2, 4.
O frasco de Deus, a ira, apenas gotas, mas a fonte de sua misericórdia corre. O sol não é tão cheio de luz como Deus é misericordioso. Sua misericórdia é transbordante e sempre fluindo. Sua misericórdia é infinita, sem limite e sem fim. A misericórdia dura para sempre. Salmo 136. A cada vez que respiramos, sugamos a misericórdia. Todos somos monumentos vivos da misericórdia de Deus. Ele mostra misericórdia para nós e nos suprir diariamente. Ele nos fornece saúde. A saúde é o molho que torna a vida mais doce, como aqueles que estão acorrentados a um leite de doença. Valorizam essa misericórdia. Deus fornece-nos com provisões. Deus que me alimentou durante toda a minha vida. Gênesis 48, 15. A misericórdia espalha nossas mesas e corta para nós cada pedaço de pão que nós comemos. Nunca bebemos, mas no cálice de ouro da misericórdia. Amém, amados? Então você vê que tudo, amados, todo ser humano, ele só vive por causa da misericórdia de Deus. Tanto aquele que conheceu o Evangelho e está se preparando, está se esforçando, como aquele que ainda nem recebeu o Senhor ainda, que está lá no mundo. Mas você vê, às vezes fuma, às vezes está nas drogas, às vezes está na cachaça. Mas ele está vivo por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Quantas vezes eles não vão atravessar a rua, o carro vai passar em cima, não passa, porque misericórdia de Deus. Nós, amados, quantas vezes, desde quando nós nascemos, quantos livramentos nós já tivemos e temos também, né, dia a dia. Às vezes, as misericórdias de Deus, ela é tão abundante, ela é tão grande, como diz aqui o estudo, que às vezes, amados, nós nem percebemos. Nós nem percebemos. Você vê que outro dia passamos pela pandemia do coronavírus. Quantos não foram embora? Mas a misericórdia de Deus estava sobre nós e nós estamos aqui, amados. Quantas vezes, quantos de nós aqui, a irmã Edinal passou por cirurgia, a irmã Antônia às vezes passa por uns problemas de saúde, tantos outros, todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos a passar. Mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. Assim como também aqui fala sobre a provisão do seu alimento, da sua casa, suas contas, seu trabalho. Não é verdade? Se você vê quantas vezes o Senhor não provisionou para você o seu alimento, o seu trabalho. Quantas vezes você estava desesperado e de repente o Senhor foi lá e trouxe até você a provisão. Tudo isso é a misericórdia de Deus, amados. Então, amados, se nós formos ver, se nós formos falar de misericórdia aqui, nós falaríamos a vida inteira, porque são grandes coisas que o Senhor tem feito, né, amados? Tantas coisas. E nós, amados, merecemos? Não merecemos, amados. Porque hoje nós sabemos, amados, que nós não devemos fazer promessa ao Senhor, na verdade, porque às vezes nós prometemos e não cumprimos. O Senhor fala que é preferível não fazer voto ao Senhor do que fazendo voto e não cumpre. Mas quantas vezes, quando nós estávamos na apostasia, amados, quantas promessas nós fizemos para Deus? Não é verdade? E nós nunca cumprimos. Mas a misericórdia de Deus continuou sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Porque se Ele fosse olhar realmente para a nossa situação, para o nosso pecado, amados, nós já estaríamos expulsos da presença de Deus há muito tempo. Mas você vê que Ele insiste, né, amados? Ele insiste, Ele é persistente, Ele tem nos chamado. Quantas vezes você já não pensou em desistir de tudo? Quantas vezes você não está desanimado? Quem que te anima? Quem que me anima? Não é o Espírito do Senhor, através da misericórdia? Não é Ele que tem sustentado a sua vida em todos os sentidos, seus familiares? Amém, amados? Então, é motivo de muita gratidão. Nós precisamos ser muito gratos ao Senhor. Deus mostra misericórdia
ao nos restringir do pecado. Desejo interior são piores que leões. O maior sinal da ira de Deus é entregar o homem aos seus pecados. Então eu os entreguei às suas próprias concupiscências do coração. Salmos 81, 12. Enquanto os ímpios pecam para o inferno, Deus colocou sobre nós o freio da graça, restritiva, como Deus disse a Abimeleque: eu te impedi de pecar contra mim. Gênesis 26. Da mesma forma, Deus nos impediu daqueles pecados que poderia nos tornar presas de Satanás e um terror para nós mesmos. Deus mostra misericórdia ao nos guiar, dirigir. Ele guia nos assuntos para nós e traça o caminho que ele gostaria que andássemos. Como está em Salmo 73, 24. Você deve me guiar com o seu conselho. Deus conduz-nos com os oráculos da sua palavra e orientação do seu espírito. Amém, amados? Então você vê, amados, que se o Senhor não tivesse refreado nós com a sua misericórdia, nós pecaríamos até morrer. Nós pecaríamos. Nós estaríamos na idolatria. Nós estaríamos adorando um pedaço de gesso. Nós estaríamos chegando por uma estátua e falando: tu és o meu Deus. Amém? E pecaríamos até o fim, amados. Não iríamos conhecer o arrependimento. Não iria conhecer que somos pecadores, que somos orgulhosos. Mas se a misericórdia de Deus não tivesse chegado até nós, nós sempre acharíamos que estávamos com a razão. Sempre nós queríamos estar certo, mesmo estando errado. Mas a misericórdia de Deus abriu os nossos olhos. E hoje nós reconhecemos que somos pecadores, que nós não podemos viver sem o Senhor. Amém? Então você vê, igual Abimeleque. Abimeleque, ele estava para pecar contra o Senhor. Ele que já ia possuir Sara, mulher de Abraão, porque Abraão tinha falado para ele que ela era irmã. Então, se era irmã, não era esposa, então ele iria tomá-la como esposa. Mas o Senhor apareceu para Abimeleque e falou para ele: eu te impedi de pecar contra mim. Olha para você ver, por amor de cada um de nós, amados. Às vezes o Senhor nos impede de pecar contra ele, para que nós não venhamos a ser presa de Satanás, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Amém? Mas o Senhor, até nisso, e aqui também fala sobre a misericórdia de nos guiar, né? Que o Senhor, ele tem mostrado os seus caminhos através da instrução e orientação da sua palavra. Não é isso que nós estamos tendo toda quarta-feira aqui? Nós não estamos sendo guiados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, para ter uma vida de acordo com a palavra dele. Amém, amados? Para que nós venhamos crescer espiritualmente. Amém? Aleluia. Ele guia nossas cabeças para nos impedir de errar. E ele guia nossos pés para nos proteger dos escândalos. Oh, que misericórdia! É ter Deus para ser nosso guia e piloto. Amém? Deus mostra misericórdia ao nos corrigir. Ele está com raiva e apaixonado. Ele fere para que possa salvar. Sua vara não é uma barra de ferro para nos quebrar, mas uma vara paternal para nos disciplinar. Hebreus 12, 10 diz assim: Deus disciplina-nos para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. Amém, amados? Então, assim como o pai, assim como você, quando estava instruindo seu filho, muitas vezes você pegava a varinha para educar ele com amor, porque você queria o bem dele. Assim Deus faz com a gente. Às vezes o Senhor nos corrige, amados. Às vezes a gente fica chateado, porque às vezes o nosso orgulho quer ser maior. Nós não queremos aceitar a repreensão. Mas você vê que o Senhor, ele nos repreende porque ele ama, porque ele é o nosso Pai, amados. Às vezes o Senhor, está aqui na palavra, o Senhor vai de encontro contra o seu pecado, te dá uma chamada. Ninguém está sabendo, mas você sabe que o Senhor está te dando uma chamada. Não é verdade? Por quê? Ele está te corrigindo.
Você vê que ele faz de uma forma que ele não humilha a gente. Ele corrige cada um individualmente. Mas você sabe que está sendo corrigido. É ou não é verdade? Então você vê que esse é o grande amor do Senhor. Amém? Em nossas aflições, Deus mortificará alguma corrupção ou exerce alguma graça. Deus mostra misericórdia ao nos salvar, como está em Tito 3,5. De acordo com a sua misericórdia, ele nos salvou. Então você vê que é tudo pela misericórdia, amém? Essa é a pedra angular da misericórdia. Aqui a misericórdia se manifesta em todas as suas cores orientais. Misericórdia é misericórdia, de fato, quando Deus nos purifica perfeitamente de todos as borras e resíduos da corrupção, quando nossos corpos são feitos como o corpo glorioso de Cristo e a nossa alma como dos anjos. Olha só para você ver. Então o Senhor, Ele quer que nós participamos da sua santidade, como está em Hebreus 12:10. Deus disciplina-nos para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. Amém, amados? Então você vê que nós sempre estamos falando sobre arrependimento, santidade. Você vê que é o que o Senhor, Ele requer de nós. Amém? Então, você vê que é pela misericórdia do Senhor. Então, Ele vai nos purificando, assim como o ouro vai sendo purificado, tirando aquelas borras do pecado, tirando os resíduos da corrupção. Amém? Para que então, no dia do arrebatamento, nós venhamos a receber um corpo glorioso semelhante ao dele. Amém, amados? Então você vê que é uma preparação para a gloriosa vinda do Senhor, para que possamos subir no arrebatamento. Porque senão, se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, não estivermos na obediência, estaremos na desobediência. E se nós estivermos na desobediência, como que nós vamos subir? Amém? E a palavra de Deus, ela nos ensina, amados, que nós não podemos ser fiéis a Deus superficialmente ou parcialmente. Amém? Nós temos que ser fiel ao Senhor 100%. Nós temos que ser fiel a Deus como alma buscadora. Nós temos que ser fiel a Deus na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho. Amém? Nós temos, amados, que mostrar a obediência à palavra de Deus. Não adianta a gente querer levar uma parte e negligenciar a outra, porque Deus, Ele quer a perfeição, porque Ele é perfeito. Amém? Por isso que Ele fala, uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Amém? Um pé de laranja não pode dar laranja e limão. Ou é laranja ou é limão. Então nós precisamos, amados, ser cristãos autênticos, verdadeiros, porque o Senhor, Ele sonda o mais profundo do nosso coração. Amém? Então você tem que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Amém? Amar o seu próximo, ter o amor fraternal dentro da sua casa. Tem que ter o amor fraternal no seu trabalho. Aonde você for, tem que ter o amor fraternal. Você tem que saber que você vive com almas. Amém? E nós vivemos com pessoas que às vezes não conhecem a palavra ainda, né? Que ainda precisa conhecer a palavra de Deus. Então são pessoas que não têm uma sensibilidade espiritual. Muitas vezes vão nos ofender, muitas vezes vão querer nos passar para trás, muitas vezes vão querer nos prejudicar no trabalho, em qualquer outro lugar, vai querer se aproveitar da gente. Não é verdade? Então temos que ter o amor fraternal, porque senão nós seremos semelhante ao ímpio. E nós temos que haver uma diferença, amado. O nosso coração precisa ser nascido de novo. A nossa mente precisa ser uma nova mente. Amém? Porque senão nós estamos enganando a nós mesmos. Não é verdade? Porque o Espírito do Senhor, Ele nos transforma. Amém? Aleluia. A misericórdia salvadora é a misericórdia culminante. Não é apenas ser liberto do inferno, mas entronizado em um reino que rico misericórdia será possuir de Deus plenamente, ver o seu sorriso no rosto e repousar em seu seio para sempre. Isso nos preencherá com uma alegria gloriosa e inexprimível, como está em Pedro 1,
8. Misericórdia salvadora é o diamante no anel. A misericórdia transborda mais em Deus do que o pecado em nós. Sua misericórdia pode afogar grandes pecados, como o mar cobre grandes rochas. O sangue de Cristo é uma fonte para purificar-nos de todos os pecados e impureza, como está em Zacarias 13:1. Alguns dos judeus que tiveram as mãos imbuídas do sangue de Cristo foram salvos por esse sangue. Deus gosta de magnificar a sua misericórdia e exibe os troféus da graça gratuita. Como posso saber se os meus pecados estão perdoados? Em qualquer momento, Deus remove a culpa do pecado. Ele quebra o poder do pecado. Miqueias 7:19 diz assim: Ele terá compaixão, ele subjugará as nossas iniquidades, com o amor perdoador de Deus, da graça subjugadora. Se quisermos ter misericórdia salvadora, deve ser através de Cristo. Fora de Cristo, não há misericórdia salvadora. Lemos na antiga lei que ninguém entrasse no Santo dos Santos, onde o propiciatório estava de pé, mas o sumo sacerdote. Isso significa que não temos nada a ver com a misericórdia, mas através de Cristo, nosso sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote se aproxime do propiciatório sem sangue, é mostrar que não temos direito à misericórdia através do sacrifício expiatório do sangue. Levítico 16:14. Se quisermos ter misericórdia, devemos estar em Cristo. A misericórdia nada até nós através do sangue de Cristo. Amém, amados? Então, amados, a misericórdia de Deus, ela reflete o que para nós? Jesus Cristo, que é o próprio Deus, amados. Porque ele desceu do céu em forma humana, em carne e osso. Ele só não teve pecado. Ele foi santo, nasceu do Espírito Santo. Mas todas as aflições que nós passamos aqui na terra, amados, ele passou. Sabe por quê? Porque alguma pessoa maldosa, maligna, poderia dizer assim: para Deus é fácil falar porque ele está no céu, cercado de milhões de anjos, trilhões de anjos. E eu queria ver se ele descesse aqui em carne e osso para ver se ele seria fiel. E ele desceu, amados. Amém? E ele desceu. E ele foi fiel, amados. Amém? Passou por todas as aflições. Lê para você ver as aflições, a agonia do pecado que o Senhor passou. Sem ter pecado. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Ele sem nenhum pecado. Inocente, amado. Então você vê que Jesus é a misericórdia de Deus na nossa vida. Então, a misericórdia de Deus nada através do quê? Do sangue de Jesus, porque foi através do sangue de Jesus, amados, que foi concretizada a misericórdia de Deus. O acesso a Deus é através de Cristo Jesus. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Cristo. Amém, amados? Então aqui, mais para cima que nós estudamos, você vê que a pior coisa, amados, é quando uma pessoa não quer essa misericórdia, não quer a graça, e ela fica rejeitando, pisando no sangue de Jesus, e chega um momento que Deus fala assim: então agora eu não quero mais você. Continua o imundo na sua imundícia e o santo na sua pureza, na sua santidade. Amém? Aí é doído, né, amados? Então por isso que nós temos que valorizar a graça, que é Cristo Jesus, que desceu dos céus e ele está voltando para nos levar para o céu. Amém? O arrebatamento está prestes a acontecer, amados. Então que nós venhamos refletir sobre essa misericórdia. Daria para nós falarmos muito mais, mas o nosso tempo acabou. Mas você pode continuar meditando a semana toda na misericórdia de Deus. Amém, amados? E nós temos que ter gratidão pelo Senhor. Temos que amá-lo cada dia mais, no poderoso nome de Jesus. Amém?